Olá, pessoas, muito bom dia. Sextou, finalmente estamos chegando à sexta-feira, que para muita gente é motivo para alegria, mas todo dia é um bom dia para a gente alimentar a nossa mente com temas que nos façam refletir mais acuradamente, mais profundamente sobre coisas concretas, reais, que fazem a diferença na nossa vida, na nossa existência. Antigamente, quando comprávamos qualquer tipo de equipamento, máquina, principalmente eletrônicos, né, nós recebíamos aqueles manuais com muitas páginas, com instruções detalhadas sobre como explorar todos os recursos, como usar corretamente. E eu, especialmente, me recordo que sempre devorava aqueles manuais, era uma coisa assim, bem complexa, que estávamos nos adaptando a novas formas de conhecimento e de uso de equipamentos. Me lembro especialmente quando eu peguei a minha primeira agenda eletrônica da HP, que vinha com um manual de centenas de páginas, com infinitos recursos, com um monte de coisas que era uma novidade absoluta naquela época. E eu devorava aquilo, né, para poder usar corretamente. Já outros não tinham a mesma paciência e, de alguma forma, acabavam não podendo explorar na totalidade os recursos que o equipamento fornecia, ou eventualmente acabavam fazendo mau uso e viam algum problema mais sério acontecendo, algum dano técnico, e acabavam queimando aparelhos até por falta de atenção às instruções. Isso valia para tudo, para aparelhos de TV, para agendas, para eletrodomésticos, o que fosse. À medida que o progresso e a ciência foram evoluindo, essas informações passaram a ser cada vez mais interativas, e em especial os eletrônicos, como hoje, nos trazem todas as informações no próprio software que comanda as funções do aparelho, como os nossos dispositivos móveis, aparelhos de televisão, computadores, enfim. É uma coisa muito mais fácil. Da mesma forma, nós não viemos, todos nós, seres humanos, não viemos a esse mundo com um manual de instruções. Tivemos que nos adaptar e aprender com as situações de cada dia, com as experiências, como explorar melhor as nossas potencialidades. E também evoluímos muito, juntamente com a ciência, ou a ciência nos trouxe evolução, difícil identificar como as coisas andam juntas, né? E hoje temos a capacidade de compreender muito melhor determinadas leis que regem as condições de vida no planeta e a nossa interação no plano material. É uma coisa impressionante como a quantidade de informações que nos chega hoje, para aqueles que se dão ao trabalho de ler os manuais de instrução que passam a ser acessíveis, melhoram a sua qualidade de vida, a sua performance, as suas capacidades e as suas interações com o meio. Por isso, temos nos dedicado nesses últimos vídeos a estudar superficialmente algumas das leis universais que têm uma aplicabilidade concreta na nossa existência, na nossa vida. Hoje chegamos à lei da compensação, que é uma continuidade da lei de causa e efeito, porém mais focada, mais relacionada não a acontecimentos, mas a coisas, a ganhos materiais concretos. E essa lei enuncia que, como o universo e a vida são algoritmos matemáticos precisos e absolutamente coerentes, né, tudo aquilo que a gente dá à vida, às pessoas, com o sentimento profundo, porque o pensamento e o sentimento têm que sempre estar alinhados, acabam gerando um quantum, um pacote de energia que retorna para nós com ganhos equivalentes amplificados. Quanto maior a intensidade do sentimento que temos ao dar algo, maior
o recebimento proporcional que recebemos. No Caibalion, esse conceito é chamado de lei da décupla efeita, da décupla ressonância. Nós damos 1 e recebemos 10. Isso, de certa forma, ao longo da nossa existência, sempre vamos encontrar situações em que, efetivamente, quando nos doamos de alguma forma, ou doamos algo muito necessário, muito importante, com um sentimento profundo de amor ao próximo, de ajudar desinteressadamente, a vida nos traz de volta bênçãos muito maiores do que aquelas que proporcionamos. Isso é um fato concreto e que, infelizmente, nós não compreendemos com muita clareza. Em grande parte, porque nós, que fazemos parte de uma sociedade muito desigual, na qual uma grande parcela da população sempre esteve num espaço social de carência, num modo sobrevivência, de pobreza, isso nos foi incutido e, de certa forma, massificado nas mentes, tanto de experiências anteriores quanto da atual, que geraram crenças limitantes em grande parte de nós. É um processo meio perverso que perpetua a pobreza e que visa manter a maior parte da população sempre numa condição inferior, semi-escravizada. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Por isso tem havido tantos processos de treinamento, de desenvolvimento pessoal, focando com especificação na riqueza material, em como proceder, como transformarmos as nossas formas de pensar e de agir, visando obtermos ganhos no campo material. Isso é verdadeiro. Muitos deles se aplicam de fato. Porém, nem todos enfocam que há uma necessidade concreta de nós colocarmos uma energia que amplifica essa ressonância, que é a energia do amor, a energia do coração. Nós devemos sempre ter em mente que o objetivo final da nossa existência não é adquirirmos bens materiais. Eles vêm por consequência quando agimos, pensamos e, principalmente, sentimos de maneira adequada, de maneira correta, a nossa necessidade de retribuirmos à vida tudo aquilo que ela nos proporciona. Porque desde que nascemos, nós fomos alimentados, cuidados, vestidos, tivemos inúmeras oportunidades, uns mais, outros menos, mas todos recebemos muito da vida. Tanto do plano estritamente físico, material, que nos foi proporcionado inicialmente pelos nossos pais, pelas nossas famílias, e que depois passamos a buscar por nós mesmos, quanto aqueles que usufruímos gratuitamente, como o ar que respiramos, a água que bebemos, a luz que nos ilumina, tudo isso nos é concedido em larga medida, sem nenhum custo. E nós nem sempre nos damos ao trabalho de agradecer e, principalmente, retribuir com gratidão, com um sentimento de amor profundo por tudo aquilo que recebemos. E quando assim o fazemos, a vida nos reembolsa com uma correção decuplicada tudo aquilo que damos. Sejam coisas materiais, dinheiro que damos eventualmente para contribuir com alguma instituição, ou quando fazemos algo em benefício do próximo, há pessoas, por exemplo, que dedicam boa parte do seu tempo, dos seus recursos, para, por exemplo, cuidar de animais abandonados, o que é muito meritório, para recuperar áreas da natureza que estavam degradadas, ou participar de atividades
que venham a minimizar o sofrimento de pessoas que vivem em condição de rua, ou que vivem em asilos, em abrigos, em orfanatos, pessoas que foram atingidas por tragédias, como a que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul e tantas outras. Enfim, essa dedicação verdadeira, sincera, sem cobrar taxas de reconhecimento, usando uma expressão que o Chico Xavier usava muito, nos traz uma recompensa infinitamente maior. Podemos não receber num dia ou numa semana, pode ser que demore alguns anos, pode ser que não venha da mesma forma material que doamos, mas absolutamente certo que vamos receber amplificada. Tantas vezes quanto maior for o sentimento que tivemos de retribuição à vida pelos dons que recebemos. Essa lei da compensação é uma lei matemática que está ativa a cada segundo, a cada momento da nossa existência, independente das formas pelas quais ela se expressa. E é importante a gente confiar nisso e eliminarmos ou transformarmos as crenças limitantes que nos foram implantadas e que desenvolvemos, de que nós não merecemos ter abundância, prosperidade, porque o mundo, a natureza em si, é abundante. Há mais do que o suficiente para todos, mas para que acessemos essa frequência da abundância e da prosperidade, é necessário que nós, primeiro, nos sintamos merecedores daquilo. E segundo, tenhamos a consciência de que devemos retribuir tudo o que recebemos. Por consequência, atrairemos para nós oportunidades, pessoas, situações que nos trarão também abundância, riqueza, saúde, vitalidade, alegria, bons relacionamentos. Depende apenas de nós. Nós somos co-criadores da realidade das nossas vidas e, consequentemente, transplantamos isso e contribuímos para melhorar o mundo em que vivemos. Esse é um conceito muito interessante sobre o qual vale a pena refletirmos. Obrigado pela atenção, um excelente final de semana a todos. Namastê